É isso aí, galera. Bom dia a todos. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, para mais uma aula, para mais uma correção das atividades da primeira série do ensino médio. O assunto de hoje é movimento uniforme. O movimento uniforme, como vocês bem sabem, ele é uma situação atípica, né? Ele não é regra, ele é exceção, pois no nosso dia a dia, a maior parte dos movimentos, eles não têm velocidade constante, tá certo? Mas, no movimento do uniforme, nós consideramos que o móvel ele desloca-se com velocidade constante. Isso quer dizer o quê? Que ele vai percorrer espaços ou distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais. Vamos lá para a atividade? Bem, já está aí na tela, né, a nossa atividade. E, como já disse, né, essa atividade ela é da primeira série do ensino médio. E o nosso tema é o movimento uniforme, tá? Bem, só para a gente se lembrar do que eu já disse, aqui no texto está escrito assim: um movimento será chamado de uniforme quando o módulo da sua velocidade for constante durante todo o movimento, em relação a certo referencial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu considero uma gota de chuva caindo próximo à superfície da Terra, essa gota de chuva, ela percorre espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Ou seja, o movimento dela será classificado como uniforme. Se eu considerar, por exemplo, um avião durante o percurso dele entre duas cidades, ele também vai ter um movimento uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante. Se eu considerar o trem fazendo uma viagem, né, entre dois pontos, também nós teremos um movimento uniforme, tá certo? E se eu considerar também uma viagem, né, de um veículo que tem computador de bordo e que também tem, né, piloto automático, e eu, por exemplo, sou motorista, vamos supor, e eu coloco para navegar com uma velocidade de 100 km por hora. Então, nesse caso, o meu movimento também será classificado como um movimento uniforme. Como vocês já sabem, né, já foi apresentado a vocês, os movimentos uniformes, eles são regidos por essa equação, por essa fórmula, né? S igual a S0 mais V vezes T, que é também chamada de equação do sorvete, onde S é o espaço final, ou seja, depois de um certo intervalo de tempo, o móvel vai ocupar um determinado local dentro da trajetória. Esse local é representado pela letra S, de espaço final. S0 é o espaço inicial, V é a velocidade, vale lembrar que se o movimento for progressivo, a velocidade terá sinal positivo. Caso o movimento seja retrógrado, ou seja, se ele estiver voltando na trajetória, o sinal da velocidade será negativo. E t é o instante que você vai considerar, tá certo? Então, vamos supor que um móvel ele parte do marco quilométrico de número 50, com uma velocidade de 30 km por hora. Isso quer dizer que, no instante inicial, a posição dele será 50. No instante 1 hora, será 50 mais 30, 80. No instante 2 horas, o espaço dele será 110. 50 mais 30, 80, 80 mais 30, 110, e assim sucessivamente, tá? Agora, vale lembrar que eu poderia fazer o seguinte, pegar o valor da velocidade, multiplicar pelo tempo e somar a posição inicial. No caso, no meu exemplo que eu citei, nós temos aí velocidade de 30 km por hora e um intervalo de tempo de 2 horas, 30 vezes 2, 60. 60 mais 50 da posição inicial, 110 da mesma forma, ou seja, o resultado é o mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Olha bem, exercício de aplicação. 1. Explique o que significa movimento uniforme. Como eu disse a vocês, o movimento uniforme é toda situação em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Tá certo? Então, eu coloquei da seguinte maneira: um movimento será chamado de uniforme quando o módulo da velocidade for constante. Isso quer dizer o quê? Que o móvel vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos também iguais, já que a velocidade é constante, ou seja, o valor numérico dela não muda, tá? Isso em relação a um certo referencial. Então, vamos lá. Exercício de número 2.
a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S igual a 100 mais 8 vezes T. Nesse caso aqui, pessoal, a posição inicial ela é 100, a velocidade ela é 8 e o tempo é a nossa variável independente. E o espaço vai depender do quê? Do nosso tempo, tá certo? E aí vem o exercício. Determine em que posição da trajetória esse móvel passará no instante t igual a 20 segundos. O que a gente vai fazer nesse caso, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrever aqui a nossa equação horária do movimento do móvel desse exercício, que é posição final igual a 100 mais 8 vezes t, onde o 100, como eu já disse, é a posição inicial, e o 8 é a velocidade. O t foi dado aqui, ó, t igual a 20 segundos. Então, nós vamos substituir nessa equação o número 20 no lugar do t. Então, nós teremos espaço final igual a 100 mais 8 vezes 20, substituindo, portanto, o instante t por 20. Numa expressão numérica, o que a gente deve resolver primeiro? Devemos resolver primeiro a multiplicação. Então, no caso aqui, nós vamos resolver primeiro 8 vezes 20, certo? 8 vezes 20 será calculado inicialmente. 8 vezes 20, 160. Nesse caso, né, nós teremos o seguinte: 8 vezes 20, 160. 100 mais 160 será a nossa posição final, será o nosso resultado. 100 mais 160, 260 metros. Isso quer dizer que, se o móvel ele é regido por essa equação, 100 mais 8 vezes t, no instante t igual a 20 segundos, ele vai ocupar a posição de número 260 metros. Tá ok? Então, vamos lá. Exercício de número 3, um exercício bem simples, de acordo com o gráfico ao lado. Diz assim o exercício: o gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em relação, em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Com base nele, responda: o móvel tem movimento progressivo ou retrógrado? Primeiro, eu tenho que lembrar o que é um movimento progressivo ou o que é um movimento retrógrado. Progressivo é aquele em que o móvel desloca-se no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele vai ocupar espaços numéricos cada vez maiores. E retrógrado é aquele que o móvel desloca-se no sentido decrescente da trajetória. Isso quer dizer que a posição final é sempre menor que a posição inicial. Os números, né, terão valores decrescentes. Como você pode observar, o móvel aqui ele sai da posição 50 e em 10 segundos ele vai para a posição de número 250. Isso quer dizer que ele foi para a posição de número maior. E nesse caso, nós temos que o movimento dele é progressivo, tá certo? Então, a nossa resposta é movimento progressivo. Professor, mas por que o movimento é dado como progressivo? Bem, o movimento é progressivo, pois os espaços crescem, tá? Crescem no decorrer do tempo. Então, essa é a nossa resposta, tá certo? Então, pessoal, obrigado a todos, né? Qualquer dúvida, né? Assista novamente ao vídeo ou me procure, tá bem?